Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero focalizar o lado da natureza de Deus, que é sempre o mesmo. Mas como ele escolheu um povo, ele quer o seu povo puro, santo, e ele vai peneirar o seu povo para que aqueles que são aprovados permaneçam, os que não são aprovados sejam rejeitados. Deus quer e ele providencia tudo para que o seu povo seja como ele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o povo de Israel para lhe ser povo de propriedade exclusiva dele. Deus peneirou o povo de Israel para separar o que não prestava. Deus separou o Esaú, Deus depois em Jacó escolheu todas as tribos, mas depois o reino do norte se separou para que Judá pudesse se purificar. Deus mandou Judá para o cativeiro após a maioria morrer, trouxe um punhadinho do cativeiro para purificar esse povo, até que rejeitou por completo. E o livro de Malaquias é a pá de cal sobre a antiga aliança. Portanto, quando a gente lê a Bíblia, não deve misturar o Antigo com o Novo Testamento. São duas alianças diferentes. A aliança antiga precisa ser entendida. E, nesse caso, agora eu quero trazer a natureza de Deus exposta na antiga aliança, que é a mesma natureza na nova aliança. Nós estamos no final da nova aliança, 2000 anos de cristianismo, a era da graça já está terminando. A qualquer momento a trombeta toca e o arrebatamento acontece, encerrando a era da graça. E neste final, Deus está também peneirando a igreja e vai trazer muita tribulação para a igreja para purificar os seus, os que vão entrar com ele na eternidade, que não serão muitos, nem serão todos. Uma vez perguntaram a Jesus: mestre, vão ser muitos os que vão ser salvos? Ele respondeu de uma maneira figurada: a porta larga, caminho asfaltado, o outro lado é a porta estreita, o caminho apertado. O que você acha? Pois é, vão ser pouquíssimos que vão ser salvos. Por exemplo, aquele que é rico dificilmente entrará. É quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E aquele que, pior do que o rico, segundo o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, é aquele que quer ser rico. Esse é pior ainda e vai deixar o caminho de Deus. Porque a gente não pode servir a Deus e as riquezas. As riquezas são um ponto muito importante para nos provar. Se você não for aprovado na utilização do alheio, quem lhe dará o que é seu? Ou seja, se você não for fiel na aplicação do dinheiro aqui na terra, não vai ter a vida eterna nem galardão de Deus. O cristão é provado aqui na terra porque ele não vai mais ser provado. Não tem purgatório, não tem outro lugar de provação e não passará pela grande tribulação. O cristão é provado para não ficar na grande tribulação, que significa perdição. O cristão é provado em vida com tribulação e nos últimos tempos a tribulação vai ser grande para que o cristão não passe pela grande tribulação. São coisas diferentes. Uma tribulação grande é o que passamos agora por sermos fiéis. E não é todo crente, não. É só quem quer ser fiel que vai passar por tribulação. Os que querem se acomodar com o mundo, os cristãos que se acomodam com o mundo, não são muito atribulados, não. Para eles o mundo está bom e eles nem querem que Jesus volte logo, porque o mundo está bom, confortável para eles. E eles não têm
perseguição. Mas quem quer ser fiel a Deus será perseguido. 2 Timóteo 3:12. O Senhor nos adverte aqui que seremos provados. Mas, de uma forma semelhante, no final da antiga aliança, do Antigo Testamento, Deus provou o seu povo. E eu quero ler no livro de Malaquias, no capítulo 3, o Senhor falando da sua natureza de juiz. Ele diz no versículo 2: quem poderá suportar o dia da sua vinda, a segunda vinda de Cristo? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Ele vem com fogo, com poder e grande glória. Porque ele é, continuando o texto, como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Ou seja, ele é fogo e é química, uma química forte, para provar de todas as maneiras o povo dele. Ele vai se assentar como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Com relação a Israel, aquela aliança estava sendo encerrada, Deus trataria os judeus com fogo e perseguição durante toda a diáspora, e no final reuniria seu povo para tornar mais clara essa maneira de tratar o seu povo. É o que está acontecendo hoje em Israel. Israel vai sofrer a grande tribulação e no final da grande tribulação Israel vai sofrer muito fogo, e o mundo todo, mas principalmente Israel, e o Senhor vai se assentar como um derretedor, como aquele que com fogo vai purificar o seu povo. E aí se cumpre aquela palavra: ainda que os filhos de Israel sejam numerosos como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Só os poucos que passarem pela purificação do fogo é que serão salvos. Por enquanto, os judeus estão sendo passados pela purificação da potassa, na diáspora, provados no mundo inteiro, e a maioria continua sem querer saber de Deus. Mas na grande tribulação eles serão provados com fogo, e então a maioria dos judeus vai morrer para que o remanescente possa se converter. Mais adiante ainda em Malaquias 3, no versículo 6, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Ou seja, não há arrependimento. Aquela última oportunidade, aquele último apelo: tornai-vos para mim filhos. Não adiantou nada. Os israelitas, no caso, estavam reduzidos aos judeus, rejeitaram totalmente o apelo do Senhor, e o Senhor encerrou aquela aliança. Mas não sem antes estabelecer um princípio que é fundamental. No versículo 16, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos entender, na antiga aliança aconteceu aquela purificação com perseguição, os judeus foram dizimados e, por fim,
continuaram rejeitando a Deus e rejeitaram o último apelo de Deus em Malaquias: tornai-vos para mim. E então Deus encerrou aquela aliança. E no livro de Jeremias ele já anunciou: eu farei uma nova aliança, porque essa vocês já cancelaram. Bem, de forma semelhante, nós temos apelo no final do Novo Testamento inteiro ao povo de Deus que rejeite a religiosidade vazia, que deixe a carcaça religiosa, que volte ao primeiro amor, que consolide o resto que estava para morrer, que cada um se santifique, que avive a chama que estava se apagando, enfim. Tudo isso faz parte do processo de peneiramento que Deus está fazendo o seu povo passar nesses últimos tempos, para que os aprovados se manifestem, para que aqueles que passarem pela prova de Deus possam ser arrebatados e salvos. O Senhor é fiel para com aqueles que lhe são fiéis, mas o Senhor é duro, rigoroso e juiz para com aqueles que, mesmo conhecendo, o rejeitam. Você está incluído nesse grupo aí? Você conhece a Deus e não produz fruto? E vive com uma vida carnal, mundana, vivendo em pecado? Você conhece a Deus e vive assim, longe de Deus? Não vai ter jeito se você continuar assim, mas você pode ter certeza de uma coisa: a corda vai apertar em cima de você, a peneira vai apertar, vai passar por você, o fogo de Deus vai chegar até você, perseguição e tribulação, para ver se você se volta para Deus. Muita dor, doença, epidemias de todo tipo, para que você se volte para Deus. Nas últimas oportunidades que Deus está dando, o arrebatamento já está às portas, e depois do arrebatamento não haverá mais chance para quem está rejeitando o Senhor agora. A peneira de Deus está passando. Deus quer você puro. Ele é fiel para guardar os que lhe são fiéis, e vai haver, aí sim, uma separação completa entre crentes e crentes. Hoje todos são iguais. Na igreja, um montão de gente, todo mundo é igual. Mas há alguns que são sinceros, dão fruto, que amam o Senhor, vivem uma vida santa, e outros que não. Mas depois da peneira passando, Deus vai revelar quem é e quem não é. Os que são aprovados vão ser galardoados. O Senhor diz: vai haver muito galardão, recompensa. Todos vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O crente que produz fruto e serve a Deus, e o crente acomodado que amou o mundo. Aquele que serviu ao Senhor de todo o seu coração, e aquele que só recebeu de Deus e se acomodou. Pense bem, analise isto, onde é que está o seu coração.